shine tão claro e puro como o azul do céu. Ressoa como uma cantiga linda que vem de longe a voar ao léu, e o ressoar me traz a esperança de ser feliz e de entender a luz. Eu sinto isso quando em mim ressoa o doce nome do Mestre Jesus. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando. Quanta doçura esse nome encerra, e é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando. Quanta doçura esse nome encerra, e é por isto que esta tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Meus irmãos, pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final, com paz. Então, vamos agora fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e o seu comentário. Vamos fazer a leitura do capítulo 27, Pede e obtereis. Itens de 1 ao 4, qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto,
E estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeiteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Marcos capítulo 11. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus, justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 9. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele: Não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de orar muito, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo pensamento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, meus irmãos, este capítulo nos traz a reflexão sobre a qualidade da prece. E tem como objetivo, então, fazer com que possamos observar, compreender como devemos nos comportar, como devemos ter a maneira correta nos momentos de nossas orações. Claro que não existe uma fórmula secreta, um padrão para que cada um faça as suas orações. Mas Jesus, nestas passagens, vem trazer alguns tópicos de reflexão para podermos realmente ter uma oração com mais efeito. Claro que todas as orações que fazemos, mesmo num sentido egoísta ou num sentido material, elas são ouvidas pelos bons espíritos e são analisadas para que, assim, vendo se há merecimento, possamos ser atendidos. Mas aqui é traçado algumas qualidades que cada um de nós devemos possuir, devemos construir em nós, para assim fazer as nossas preces. Então, a primeira delas nos fala sobre não estar em evidência. Muitas pessoas acreditam que para orar devem estar ali à frente de muitas pessoas e devem ali ter uma comunhão de pessoas ao seu redor para estar observando a prece que é feita. Muitas pessoas também acreditam que é pelo tom da voz, pelo alto tom da voz, que a prece será mais atendida, que a prece é uma prece verdadeira, aumentando o tom da voz. E Jesus nos diz que não, que quando orardes, não precisamos estar em evidência,
possamos estar dentro do nosso quarto e, fechado a porta do nosso quarto, possamos orar em segredo. Claro que a gente não vai esconder das pessoas que somos pessoas que fazem prece. Não, mas não é preciso o alarde. Não é preciso o aumentar do tom da voz para orar. Pode ser até em pensamento, sem falar nenhuma palavra pela boca, e sim através do pensamento. Outro tópico é que não precisa muitas palavras, não precisa uma prece longa, não precisa uma prece com a multiplicidade de falar, de palavras. Tem pessoas que têm uma oratória muito linda, falam palavras muito bonitas, fazem assim uma oração até que prolongada, mesmo sendo linda, mesmo sendo bonita, com palavras bonitas. E nem também palavras difíceis, não precisam também colocar palavras difíceis no momento das nossas orações. Não, basta a sinceridade dos nossos sentimentos. Basta pequenas palavras às vezes. Não precisa passar 30, 40 minutos, 1 hora fazendo oração. Pode ser até 30 segundos do nosso dia, mas que seja uma oração sentida, em que o nosso pensamento é levado a Deus, junto com as nossas palavras. Porque também tem pessoas que já estão no automático, vão fazendo a prece e não sabem nem o que estão falando. A prece que nosso Senhor Jesus nos ensinou, muitas pessoas estão nos lábios, essa prece, de cor e salteado, mas às vezes não reflete. Às vezes não faz o Pai Nosso e nem lembra o que falou. Está tão no automático, só sabe que fez o Pai Nosso. Então não precisa isso. Às vezes só diz: Deus, perdoe-me, como o publicano na parábola falou, tem de piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. Então esse publicano volta justificado, ou seja, ele volta assistido, ele volta perdoado, porque ele usou da simplicidade, ele usou da humildade também. Então, outro ponto é a humildade. Não vamos acreditar que nós somos melhores do que os outros porque fazemos prece. E tem pessoas que dizem: você não faz prece, você não acredita em Deus, e se acha assim melhor do que aquela pessoa que às vezes não acredita em Deus. Mas essa pessoa que não acredita em Deus faz muito mais bem do que aquele que é cristão, que é religioso. Porque tem pessoas que estão aqui fazendo a sua oração, o sentido está em alguma pessoa que passa, em algum objeto que está ali ao alcance dele, algum aparelho eletrônico, fazem a prece, olham para alguma pessoa, chamam a pessoa, lembra de outra coisa e aí se distrai da prece. Então, essas maneiras que são erradas. A fórmula mesmo para se ter uma boa prece é sentida, é de coração. Mas devemos então compreender que não precisa uma palavra difícil, não precisa um padrão, muitas palavras, basta a sinceridade, basta que o nosso pensamento, os nossos sentimentos sejam levados a Deus. Se for fazer o Pai Nosso, possamos refletir cada palavra que falamos, cada letra do Pai Nosso. Assim é uma prece mais agradável a Deus. Outro ponto é que se eu tenho algo contra algum irmão, perdoa. Porque o nosso sentimento deve estar isento, liberto de qualquer sentimento contrário à caridade. Então essa é a fórmula para as nossas preces. E possamos sim, meus irmãos, todos os dias fazer a nossa prece, porque só nos ajuda, só nos fortalece e nos ilumina. Então, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento e logo após teremos o passe. Fechemos nossos olhos. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais um Evangelho no lar, por essas lições, esses esclarecimentos e que possam nos ser úteis. Abençoe a cada irmão que está aqui conectado conosco, os seus lares, as suas famílias, que recebam assistência para aquilo que estejam necessitando, Senhor. Ilumine nosso planeta Terra, ilumine, meu Deus, a todos aqueles que ainda se encontram no mundo do crime, do tóxico, da prostituição e da maldade, que despertem suas consciências e possam, Senhor, se corrigirem. Aqueles que estão enfermos,
que haja cura para suas mazelas, que aqueles que estão, Senhor, em perturbação, que haja paz, que haja harmonia e esperança em suas vidas. Aqueles que pensam no suicídio, que haja esclarecimento, meu Deus, sobre a importância da vida e a real utilidade de cada um de nós que temos nesta terra para a nossa evolução e iluminação. Que os bons espíritos nos ilumine e nos abençoe, Senhor. Abençoe aquelas nações que se encontram em guerras e conflitos, que haja paz, que o mundo possa prosperar através de nossas boas ações e que possamos sempre orar e fazer o Evangelho, pois só nos ajuda e nos fortalece. Obrigado, meu Deus, por tudo, e é através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar o Evangelho do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Meus irmãos, um grande abraço, que Jesus abençoe a cada um de nós. Até a próxima, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus.
Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho